Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um mestrado em pauta, que deveria ter acontecido agora, nessa quinzena de março, mas eu estou gravando ele, vou disponibilizar para vocês no meu canal no YouTube. E se você já está assistindo esse material, deixa o seu like, coloque o seu comentário aqui embaixo e se inscreve, né? Para apoiar, no formato de apoiar o meu canal. Eu sou a professora Carolyn e ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. E hoje a gente vai conversar sobre o mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba, aqui no nosso Nordeste, né? É, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela sem muitas delongas e já vou aqui fazer junto com vocês a análise desse edital que foi feito assim com carinho, tá bem caprichado, deixa algumas coisas bem claras para você que é pré-mestrando, né, que está aí nesse processo de preparação para o mestrado, não ter grandes complicações. Então, já vou compartilhar aqui minha tela com você. E enquanto eu compartilho aqui com você, o que é que eu quero te lembrar, né? Esse mestrado em pauta, ele estava programado aqui para o dia 12 de março de 2024. Aconteceu aqui uma queda de energia e eu passei aqui maus bocados. Basicamente, a energia, nós ficamos com mais de 6 horas sem energia elétrica, né? E sem sinal de telefone, sem qualquer meio de comunicação, inclusive operadora, enfim, né? Como eu vinha compartilhando com vocês, né? Um verdadeiro, e como eu vinha compartilhando com vocês, né? Um verdadeiro caos. Já preciso ver aqui como é que eu vejo se gravou. Em cima, não sei. Mas vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha tela. Já mostrando aqui para vocês, né, o próprio edital que hoje nós vamos analisar. É um mestrado aqui de cara, acadêmico, que já tem uma história. Eu tinha produzido um mapa legal para vocês, mas por conta da queda eu não consegui terminar, né? E tem qualis, tem um conceito 4 na escala da CAPES, né, que vai até 7, sendo que 7 é a nota máxima, ou seja, se ele está ali com 4, então já é um mestrado que está ali com vistas a procurar, né, ter uma nota melhor dentro, ter um melhor conceito. E se o programa está procurando isso, melhorar o seu conceito, se ele está ali no nível 4, significa que ele está trabalhando para se manter enquanto mestrado, né? Ou seja, isso me diz que o mestrado ele já leva pontos, né, sobre eficiência acadêmica, tá? Então, esse edital, ele já foi publicado há um tempinho, mas a gente fiz uma votação lá no meu Instagram e ele ficou remanejado para a semana seguinte. E as inscrições já iniciaram agora, essa semana, e as inscrições já se iniciaram essa semana e vão até o dia 10 de abril. Dá tempo se organizar, pelo menos para você tentar, se você não está aí nesse processo de preparação. Dá tempo sim. Se você tem interesse, né, e você quer ir de forma mais assertiva, você pode me contratar para a gente fazer uma consultoria, alinhar suas ideias, suas questões, voltada para o mestrado, ver a viabilidade de você fazer esse mestrado agora, nesse momento, ou se talvez seja melhor, né, começar uma preparação aí mais tranquila, mas eu confesso para vocês, eu sou muito do que é melhor tentar para descobrir o que vai acontecer do que deixar aí só para mais um ano, tá? Então, eu sou muito desse tipo que gosta de tentar. Tentar um desafio. Vai que você se inscreve e passa, olha aí, coisa boa. Então, aqui de cara, ele já me conta três, né? Ele já me conta aqui as 3 linhas de pesquisa da grande área do conhecimento, né? Que é na área de políticas públicas em direitos humanos.
mais especificamente tem como linhas direitos humanos e democracia. Isso aqui, gente, porque os dois telefones tocam. Por mais que eu... Então, vamos lá, né? Retomando. Nós temos aqui como linhas, né? Direitos humanos e democracia, teoria, história e política. Políticas públicas em direitos, em educação e direitos humanos. Territórios, direitos humanos e diversidades socioculturais. Então, nós temos aí três linhas para você se apoiar em uma delas, direcionar a sua preparação para a prova escrita e direcionar o seu projeto de pesquisa. Porque o que é que acontece? Esse mestrado aqui, ele traz várias barreiras para você não correr o risco de cair. E eu não estou falando de barreiras para você se inscrever, eu estou falando de barreiras para te prevenir. Por quê? Porque ele conta. Ah, você vai fazer uma prova direcionada para cada linha. Então, se você se inscrever para a linha 1, você vai pegar o material da linha 1. E se você está se inscrevendo na linha 1, o seu projeto de pesquisa precisa estar voltado para a linha 1. É tanto que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o projeto de pesquisa precisa estar diretamente relacionado a essa linha de pesquisa. Então, é um fator preponderante dentro dessa seleção que vai te eliminar se você, por exemplo, colocar aqui que vai falar de direitos humanos sobre vamos supor aqui, vai para a linha 3, né? Território, direitos humanos e diversidades socioculturais. E você só fala sobre políticas no seu projeto. Políticas. Estou indo para Alto Norte, tá? Não é a minha área, então aí me perdoe. Então, vou aqui, por exemplo, para territórios, direitos humanos e diversidades socioculturais, que é a área aqui, minha gente, que eu posso falar. Então, eu vou tocar no assunto que não é nada disso. Ou então, aqui eu entendi, né? Vou falar sobre os direitos humanos das populações sem terra, né? Então, vou falar sobre isso, sobre essa diversidade cultural, sobre a valorização dessas pessoas. E aí eu vou me inscrever para qual? Eu me inscrevo para a linha 1, que fala sobre teoria, história e política dos direitos humanos, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, cuidado. Quer saber como ser assertivo nesse momento aqui, mesmo se você não quer seguir comigo, né, quer saber como ser assertivo, vai lá passear no currículo Lattes dos professores de cada uma dessas linhas. Porque você passeando por lá vai te dar um direcionamento, tá? Passeia lá no currículo Lattes deles, vai te dar um direcionamento para você escolher aí o seu tema para o seu projeto de pesquisa. Então, ele já traz aqui que as inscrições, olha só, aqui no edital, ele traz que você pode se inscrever até o dia 10 às 18 horas. Porém, eu abri aqui agora há pouco e vi que estava liberado até às 23h59. Mas o edital é preponderante. Se ele está marcando aqui 18 horas do dia 10, então é 18 horas do dia 10, tá? Então não deixa ir para a última hora. Se inscreve no dia 8, se inscreve no dia 9, tá? Não deixa para a última hora. Bem, e aí o que é que acontece? Ele traz aqui, você tem que se inscrever, preencher o formulário online e anexar os documentos em PDF. E ele já traz um detalhe aqui, que eu não sei onde foi que eu marquei. Ele traz um detalhe que se você não mandar a documentação da forma correta, isso vai inviabilizar a sua inscrição. E o legal disso, né, que eu sempre falo para vocês, que ele deixa já claro isso, e alguns editais não são tão exigentes quanto a isso, mas outros são bastante, né? E eu apelo para isso a vocês. Por quê? Porque não adianta você passar, sei lá, 6 meses se preparando para um mestrado, 6 meses se dedicando, estudando para aquela seleção,
se na hora da inscrição você não dá o devido valor. E aí o que é que acontece? Você acaba perdendo, né, o processo de seleção sem nem conseguir fazer sua inscrição, porque esqueceu de colocar um documento autenticado, porque esqueceu de assinar o formulário, que é isso, mas isso varia, né, de um evento para outro. Então, atenta-se ao evento, atenta-se ao edital, que é o mestre mandou da seleção, que aí você vai ficar mais seguro. Vou silenciar aqui porque parece que não vão me deixar quietinha. Olha, se eu tivesse aqui fazendo nada, ninguém estava me ligando. Já está aqui tudo desligado, mas ainda toca. Isso que é importante. Vai fazer uma prova de concurso, vai fazer uma seleção, não leva o celular, tá? Evita. Já pensou? Então vamos lá. Olha, o que é que ele traz aqui de detalhe? A inscrição ocorrerá se e somente se o candidato preencher e anexar esses documentos, junto com o seu projeto de pesquisa e toda a documentação que foi solicitada, que será solicitada aqui na frente, né? No item 2. Imprimir o comprovante gerado no final da inscrição, porque aquele comprovante, né, vai te certificar que você se inscreveu. Apesar de que ele fala que o comprovante é uma forma de comprovar que você se inscreveu, mas ele não assegura que erros de internet, erros de conexão, você está assegurado, né? Ele não dá essa segurança para você. Então, o processo de seleção vai até o mês 7 aí, vocês são bons, mês 7, agosto, não, julho, né? Vai até julho. E você deve estar atento sempre a esse link aqui, né, onde vão postar materiais, coisas referentes ao próprio processo de seleção. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, ele não se responsabiliza por problemas, qualquer problema que aconteceu no momento da inscrição. Falha no computador, meu computador queimou, eu não consegui fazer minha inscrição. Linhas de comunicação, qualquer outro fator técnico, de ordem técnica, ele não se responsabiliza. E ele já traz aqui, né, que você vai se inscrever por linha de pesquisa. O que é que acontece? Para quem está aqui de outros mestrados, né, de outras áreas de conhecimento e vai tentar ir para os outros mestrados, está se aprofundando aí nesse processo de seleção. Algumas seleções, você se inscreve para o mestrado. É como se você se inscrevesse para a grande área do mestrado. E aí depois é que você vai definir a sua linha de pesquisa dentro do programa. Isso é legal? Sim, isso é legal. Mas ao mesmo tempo que isso é legal, por exemplo, eu vejo muito conflito. Eu mandei um trabalho, eu mandei um projeto de pesquisa para o mestrado na área de direitos humanos e fui designado para ir para a área de ciência política, que não é nada da área que eu tenho costume de pesquisar. Esse é o caso, né? E aí existe a queixa, pode existir a desistência, porque se a gente não está apaixonado pela pesquisa, o que me garante que, diante do estresse, eu não vou desistir? Então, quando tem a linha de pesquisa, claro que existem pessoas que são bem flexíveis, tá? Eu, por exemplo, eu fui muito flexível no meu mestrado, estou hoje muito flexível no meu doutorado, quanto a questões de linha de pesquisa, mas tem pessoas que, por exemplo, que desde a graduação vem com aquela linha assim bem amarrada, que não tem a profundidade em outras áreas, e que isso pode gerar um conflito e um agente estressante, ao passo de que a pessoa acaba desistindo do mestrado por conta da linha de pesquisa. Mas ao mesmo tempo em que isso é um ponto negativo, né? Negativo, positivo aí de quem vai avaliar. Ao passo de que, se eu limito linha de pesquisa, então as pessoas vão por preferência, mas as pessoas também vão por número de vagas. Então, elas vão olhar aqui nesse programa, está equitativamente distribuído, tá? As vagas, mas
Quando tem mais professores dentro de uma linha, então os alunos eles vão para aquela linha que tem mais professores, né? Que tem mais vagas. Isso pode limitar para que uma pessoa não se inscreva na área que ela gosta, e por aí vai, né? São N coisas a serem refletidas. Mas a questão é que aqui na UFPB, nesse mestrado de Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, você vai se inscrever para uma linha de pesquisa. E essa linha de pesquisa ela vai definir duas coisas: os assuntos que serão abordados na sua prova escrita e os assuntos que você vai tratar dentro do seu projeto de pesquisa. Isso é eliminatório, essa parte do projeto de pesquisa. Mas o que era que eu queria ver aqui? Que você não pode, né? Mas eu queria saber se você, por exemplo, se não tem vaga mais para a sua linha, se você pode transitar para outra linha, a pedido deles, né? Bom, ele não traz essa informação. Pode ser que tenha passado aqui. Então, você pode verificar isso. E eu indico verificar como? Olhando para os processos de seleções anteriores e quem que se conseguiu efetuar lá a sua inscrição. Documentação exigida, né? O que é que ele está pedindo aqui? O requerimento, que é um formulário, né, que está aqui no anexo 1 desse edital. Esse edital vocês conseguem no link que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. Inscrição, formulário de inscrição. Eu acho que esse formulário de inscrição é o que é gerado, mas na dúvida faz o que ele está mandando aqui, que deve ser o que é gerado no sistema, tá? Foto 3x4 recente. Sabe como é a foto 3x4, né? Fundo branco liso, sem óculos, sem chapéu, uma blusa, né? Justa, direita para as meninas aí, para os meninos uma blusa, evitar aí a camiseta, etc. Faz com o celular mesmo, dá para fazer isso em casa, pede para alguém fotografar, pode usar um aplicativo, existem N formas, né? Fazer isso. Pode fazer do método tradicional. E inclusive eu fui ontem, né? Lá na Sandra Fotografias. Vai na loja de fotos, né? E tira lá. Então vamos lá. Cópia do diploma de graduação, frente e verso, ou certidão de colação de grau. Diploma, deixa eu ver aqui. Eu sempre gosto de olhar para aqui, porque o que que acontece? Eu sempre gosto de olhar para cá, e eu lembro que eu já li esse edital, tá? Me preparando para a live, né? Ao vivo, mas não aconteceu. Eu lembro de ter visto aqui que ele fala sobre os concludentes. Vamos só descer aqui. Bom, esse aqui ele não fala sobre os concludentes. Eu vou pesquisar aqui. Conclu... Ó, ele traz bem aqui. Serão admitidas inscrições de concluintes de graduação, desde que apresente no ato da inscrição um documento comprobatório de conclusão de curso até a data da matrícula no programa. Isso aqui a gente chama, né, declaração de concluinte, que a gente pede no próprio, a gente pede dentro da universidade, né? A gente consegue até emitir, tem lugares que a gente consegue até emitir no próprio sistema, uma declaração de que você está concluindo, né? Precisa saber só se a sua instituição vai lhe ceder, porque às vezes a instituição não cede, porque você às vezes está ali no começo do semestre e tem alguns critérios. Por exemplo, na minha instituição, você tinha que estar com pelo menos 20, com pelo menos 75% de carga horária cumprida já dentro das disciplinas que você estava matriculado dentro daquele semestre. Aí, por exemplo, tem disciplinas que você pode cursar, né, dependendo da instituição, que você cursa primeiro uma disciplina, depois a outra e depois a outra, ou seja, e aí isso vai vendo. Então, veja bem os critérios para poder gerar aquela declaração, porque nem toda instituição dá de mão beijada,
né? E aí você primeiro vê esses critérios para ver se... E na data da matrícula você tem que estar com o seu, né? Como ele fala aqui, você precisa estar com um documento que comprova que você conclui o curso, ou seja, pode ser já a declaração de conclusão de curso. Então, existem esses documentos, né? Que é uma declaração de concluinte ou de possível conclusão naquela data, tá? Isso, toda instituição já está preparada para emitir esse material. Mas você precisa fazer aqueles critérios, tá? Os critérios para poder entrar dentro dessa seleção, dentro desse certificado. Então, aqui ele pede, né, a cópia do diploma de graduação ou certificado de colação de grau ou diploma de graduação emitido, devidamente revalidado, ou ainda declaração, certidão de colação de grau. Ai, professora, mas e agora? Eu não tenho nenhum desses documentos, eu estou só com a declaração de concluinte. Então, manda essa declaração de concluinte. Manda o histórico escolar, se você vai tentar, né? Escolar de graduação, da graduação do jeito que está, apesar de que não saiu suas notas ainda, né? Eu já imagino isso, não saiu todas as suas notas. Arquivo unificado contendo o barema. O que é o barema que eu tanto falo para vocês? O barema é aquela ficha que consta a pontuação, ou seja, consta quanto vale cada item de experiência que você pode ter dentro do seu currículo. Por exemplo, eu tenho um curso de 120 horas. Aquele curso dentro do barema, para esse, vamos supor aqui, aquele curso de 120 horas, ele pode valer aqui 0,1 pontos, tá? Já em outra seleção não vai nem contar. Então, use o barema para se preparar para o mestrado que você quer. O ideal é que todo programa de seleção, quando tem a etapa, né, de análise curricular, porque semana passada a gente viu um edital que não tinha a exigência do currículo Lattes, né, visto que era um mestrado novo, né, lá na área de comunicação, não vou lembrar a instituição, tá aqui nos vídeos, tá disponível para vocês, no ao vivo. O primeiro mestrado, meu primeiro mestrado, que eu vi que não precisa realmente do currículo Lattes, mas eles vão exigir, no futuro eles vão exigir, tenho certeza. Então, arquivo unificado, voltando aqui, contendo o barema preenchido, cópias de documentos comprobatórios e cópia do currículo Lattes. Ou seja, como é que eu faria aqui nessa seleção? Barema, que eu já preenchi com a pontuação que eu tenho. Ah, eu tenho 2 resumos, então já coloco. Se eu tenho 2 resumos vezes quanto que vale cada resumo, dá tanto. E aí eu vou colocando, preenchendo toda a documentação que eu tenho. Aí ele traz, né, documentos comprobatórios. Eu trago os documentos comprobatórios na ordem que está lá no barema. E o professor Caroline faria assim, dessa forma. E, no final, o currículo Lattes, tá? Nessas 3 ordens. No formato PDF. Usa o I Love PDF para fazer essa condensação desses materiais. Ó, uma mão na roda, aquele aplicativo. Uso consciente, claro, né? Uso consciente, cuidado ali com as leis de proteções autorais e seja feliz. Cópia da proposta de pesquisa. Gente, cópia da proposta de pesquisa conforme o anexo 567 desse edital, que eu contei aqui, viu? 567, em um único arquivo em PDF, indicando linhas de pesquisa e o professor que você vai tentar, né, designar. Aí lembrar, né, de eliminar todos os vestígios daquele arquivo que possam te associar, porque você não vai querer, né, por exemplo, se você foi aluno dessa instituição, você não vai querer que seja ser identificado, porque, mas todos os professores gostavam de mim. Olha só. Aí eu vou deixar aqui assim, porque todos os professores gostavam de mim naquela época, eles vão me aprovar.
Nem sempre as coisas são como a gente pensa que é. Então, você não vai querer que alguém avalie o seu projeto pensando em quem você é. Eu prefiro que avalie o meu projeto às cegas. Eu sempre vou preferir isso, porque a gente nunca sabe se realmente os professores me viam. Não sei se os professores realmente me viam. Eu gostava dos professores, mas eu não sei se eles me viam como alguém muito competente ao passo de que eles gostariam de me ter dentro do programa deles. Deu para entender? De forma anônima. Isso aqui é eliminatório, tá bom? É motivo de eliminação. Motivo de eliminação. Cópia do comprovante de isenção de taxa. Lembrando que isso aqui já aconteceu, né? Comprovante de aprovação em exame de capacidade de leitura. 7. E aí, o que que ele traz aqui, né? Você tem que apresentar esse comprovante, mas lá na frente ele vai dar uma oportunidade para você. Comprovante de aprovação em exame de capacidade de leitura, em língua estrangeira, comprovante de aprovação em exame de língua portuguesa para candidatos que são estrangeiros. Ele traz aqui, minha gente, um adendo, trazia um adendo sim, para esse documento aqui, tá bom? Cadê? Proficiência, ele não trouxe não proficiência. Olha, cada edital, trouxe aqui embaixo. Cada edital a gente se surpreende, porque eles sempre trazem algo diferente para a gente. Então, aqui estou falando de proficiência. Eu tinha visto em algum lugar, ele traz até português, inglês e espanhol. Tá, por hora, esse item aqui é obrigatório. Eu tinha visto aqui que esse documento ele podia ser mandado no ato da inscrição, tá? Quando se fosse se inscrever, na verdade, no primeiro ano. Mas, por hora, até esse presente momento, a altura desse vídeo, esse item é obrigatório, né? Vocês já sabem, o certificado de proficiência. Proficiência em língua inglesa não significa fluência em língua inglesa. Proficiência remete ao passo de que você compreende minimamente algo no texto em inglês. É mais isso, tá? Interpretação textual. E venhamos e convenhamos, a essa altura do campeonato, dependendo do estilo de vida que você tem, você pode saber muita coisa em inglês, que seja suficiente para responder uma prova desse nível, tá? A de instrução sobre a taxa, né? É um valor aqui acessível, eu acho um valor acessível, tá? Eu acho um valor acessível, porque a maioria das taxas de pagamento para a seleção de mestrado está em torno de 200 e R$ 250, dos que eu vejo por aqui. Então, esse valor, se não for o primeiro mais barato, que é de graça, foi o primeiro mais barato pagando, porque já tem sim mestrados que não cobram nada para que você se inscreva, né? Não será devolvido. E aqui funciona como, né? Você entra lá no sistema, coloca os seus dados, gera o boleto, faz o pagamento. É mais ou menos nesse sistema, porque ele vai direto para tem um nomezinho
Guia de Recolhimento da União, né? GRU aqui, ó. Vai direto pelo GRU. Quem já gerou uma vez sabe mais ou menos como é que funciona. Então, vai aqui direto no link. Na dúvida, estamos ainda um pouco antecipados, tá? Não como eu gostaria, juntamente com vocês, mas na dúvida, manda uma mensagem via e-mail ou telefone lá para o programa, para tirar suas dúvidas. Bom, como eu contei para vocês, né, essa questão de selecionar, né, de fato, as linhas de pesquisa não são uma limitação, né, para você escolher onde tem mais vagas, já que existem aqui 10 vagas para cada uma das três linhas de pesquisas que são oferecidas, sendo que 40% dessas vagas são destinadas, né, para as ações afirmativas. Então, a gente tem o quê? 10 vagas, né, sendo 6 ampla concorrência e 4 ações afirmativas. Eu fico me adiando, mas eu gostaria muito de gravar um vídeo sobre as ações afirmativas como formato de crítica, mas eu preciso me aprofundar. E as ações afirmativas no formato de crítica, minha gente, é porque é, eu vejo que, falando assim, né, no meu ponto de vista, eu vejo que professora Carolyn, tenho sim direito a entrar dentro das ações afirmativas. Mas às vezes eles colocam tantas limitações, tantas coisas, que a gente que tem medo de se inscrever para aquela função e deles dizerem assim, ah, você não faz perfil, entendem? E perder a seleção. Então, são 4 ações afirmativas para cada linha e 6 ampla concorrência para cada linha, tá? Quais são as etapas dentro dessa seleção? Prova escrita, entrevista, em linhas miúdas, entrevista e currículo Lattes, né? Ou seja, prova escrita de conhecimentos, tá? Aquela prova tem a parte realmente que você vai precisar descrever, né? Escrever realmente, defesa do seu projeto de pesquisa, que eu chamaria aqui de entrevista, e a análise curricular, que aqui é nada mais, nada menos do que o seu projeto de pesquisa, do que o seu currículo Lattes. Bom, ele traz aqui, né, que a prova escrita tem a nota mínima 7, e ela é eliminatória e classificatória. O projeto de prova escrita e projeto de pesquisa tem a nota 7, ou seja, menos que isso você está tecnicamente eliminado. Tecnicamente não, né? Você está definitivamente eliminado. Sobre a prova escrita, o que é que ele traz aqui para vocês, né? Serão 3 horas de prova, iniciando às 13 horas. Chegue, então, com 1 hora de antecedência para conhecer o lugar, para conhecer a sala. Evita, né? Qualquer constrangimento do tipo, ah, o pneu furou, ah, mais engarrafamento, ah, tá chovendo, ah, tá? Isso, nada disso justifica para a segunda chamada, que ele vai trazê-lo mais aqui à frente. Então, essa prova escrita, olha só, ele não traz muitas informações sobre a prova escrita, mas o que é que ele traz, né? Aplicando-se em cada questão, ou seja, são questões. Se eu hoje fosse fazer essa seleção para esse mestrado, uma das coisas que eu faria seria entrar diretamente lá no sistema. Uma das primeiras coisas que eu faria era entrar lá no sistema, identificar os discentes, os alunos que estão dentro do processo de seleção e questionaria como você fez a prova, como foi feita a prova, como apareceu, questões, quantas, tá? Mas vai ter questões aqui escritas, porque ele fala sobre páginas, né? Vocês receberão aqui, ó, 2 páginas
em papel pautado que vocês vão poder, né, para a resposta da questão discursiva. No mínimo, você vai ter uma questão discursiva, e se tem uma questão discursiva, tem questões objetivas. Ou seja, nem que tenha duas questões nessa prova, mas haverá pelo menos uma questão objetiva e uma questão subjetiva, né? Que é aquela que a gente fala que é discursiva, de escrever. Dá uma olhada aqui no meu canal no YouTube. Tem um vídeo onde eu conto, né, como você pode aplicar uma estratégia para fazer a sua questão. Claro que lá está em várias laudas, tá? Um texto para várias laudas, mas usa essa mesma estrutura para essa questão discursiva. Lembrando que questões discursivas, tudo que você vai escrever nessa vida, uma mensagem no WhatsApp, um texto, uma legenda na foto no Instagram, tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Assim também é nas questões, tá? Seja objetivo. Tinta azul ou preta lembra de levar um documento de identificação oficial com foto, carteira de habilitação, conselho de o seu conselho profissional, levar aí não sei se o material da OAB de vocês tem foto, né? Mas precisa um documento oficial com foto, tá? De preferência, o que seja impresso, não leve o celular, evita aí os constrangimentos que podem ocasionar. A gente sempre acha assim, mas isso não vai acontecer. Acontece e acontece com a gente, tá? Ele traz aqui alguns aspectos bem específicos do dia da prova sobre esses códigos alfanuméricos que eu não vou me deter, tá bem? É mais questões aqui de deixar claro para você, né? É mais sobre questão de deixar aqui claro para você como é que vai ser essa sua não identificação na prova, na seleção, tá bom? A questão da prova escrita, sim, mais uma vez reforçando uma questão, né? Versará sobre o conteúdo indicado nas referências e considerar o que é que ele vai considerar, né? Isso aqui é mais um barema para a sua prova escrita. A gente viu um barema, que é um documento que tem a descrição de um item e quanto aquele item vale, ou seja, a apropriação dos fundamentos teóricos conceituais na construção analítico-crítica do texto, 0 a 4. Clareza e coerência, adequação ao texto, precisamos da linguagem de 0 a 12, ou seja, tudo aqui vale 4 pontos. Então, dá uma olhada aqui onde é que você pode reforçar para você ter cuidado, por exemplo, clareza e coerência, né? Ou seja, se você for claro, coerente, então você já tem a pontuação 2, adequação do texto à natureza e objetivo da questão proposta, ou seja, se a questão proposta está pedindo X, então não vai escrever X, Y, Z, tá? A nota, a sua nota, como é que vai ser emitida essa nota, né? Duas pessoas vão avaliar a sua prova escrita e a soma dessas, a soma, será feita a soma desses valores e dividido por 2. Geralmente, algumas seleções, e para quem está em outro processo de seleção, né? Deixa eu ver se aqui ele traz aqui. Quando existe uma divergência muito grande, eles solicitam uma terceira avaliação, para tirar dúvidas, né? Mas é que ele não traz isso. E como é que acontece aí nas outras seleções? Por exemplo, um avaliador deu nota 5 e o outro deu nota 8. Existe 3 pontos de diferença entre um e outro, então é assim que se solicita um terceiro avaliador. Mas se a diferença é menor que 3, então eles somam e dividem, tá certo? Cada um dos avaliadores deverá atribuir uma nota de 0 a 10. Vamos olhar aqui se ele traz essa informação. Ele já traz aqui as referências bibliográficas para cada linha de pesquisa, tá? Porque para cada linha de pesquisa é um assunto diferente. E aqui ele traz para a sua proposta de pesquisa. O que é que ele traz, né?
ele traz que... Lembra da proposta de pesquisa que você mandou lá no momento da inscrição? Vou falar aqui mais alto para ver se abafa aqui os sons. Mas lembra da proposta de pesquisa que você mandou lá na sua inscrição? Nesse momento, você vai fazer o quê? Você vai defender esse material e você vai ter aqui 15 minutos. Mas se atenta aqui a alguns detalhes, né, que ele traz. Por exemplo, bem interessante, você não vai poder utilizar slides para fazer essa defesa, então nada de levar nenhum material. Atentar-se ao data, local e horário, isso aqui geralmente é assim, ó. Dia 14, ele tem aqui um cronograma, às vezes geralmente sai o resultado hoje e a sua apresentação já é amanhã, no dia seguinte, tá? Então, atente-se a esse detalhe. E aqui a arguição vai de 0 a 10. Primeiro, eles vão fazer o quê? Lembra do começo da aula, desse começo aqui, desse mestrado em pauta, que foi que eu falei para vocês, da linha de pesquisa, que ela é eliminatória, que se você não mandar o seu projeto de pesquisa congruente à linha de pesquisa que você está se inscrevendo, você vai ser eliminado. Você pode ter tirado 10 na prova escrita, mas se o seu projeto não estiver alinhado, então aqui, a partir daqui você não segue. Então, a primeira pertinência, o telefone tocando de novo. A primeira pertinência aqui, ele vai analisar o quê? Se o seu tema é pertinência teórica, a proposta que você indicou, e se tem a ver com o docente indicado. E aí, para onde é que eles vão olhar, né? Eles vão olhar para aquele docente que você indicou e para os outros. Eu imagino que seja assim, que eles vão olhar para quem você mandou, mandei para José. Ah, mas esse texto aqui não condiz com José, não condiz com não sei quem, não condiz com não sei quem, mas está dentro da linha de pesquisa, então talvez eles, né, manejem lá. Não vai ter uma pontuação para esse nível de avaliação, porém ele vai ser eliminatório, né? Um motivo eliminatório, tá? Então, o que é que eles vão avaliar aqui, né? A sua apresentação. Por isso que eu chamo de entrevista, porque, ó, eles vão avaliar a sua apresentação, eles vão avaliar o seu projeto escrito, eles vão avaliar o objetivo, a justificativa e a sua fundamentação teórica. Tem mais itens? O que é que eles trazem aqui? Que você precisa apresentar um problema de pesquisa, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, revisão da literatura, e aqui, né, a sua metodologia, né, o seu método, que ele traz aqui como percurso metodológico, e a pontuação para cada um desses itens. Então, metodologia é algo que eu sempre trago para vocês, uma forma de você direcionar para aquele docente, e aí para você descobrir isso só assistindo e me acompanhando, tá? Então, percurso metodológico é definível. Revisão de literatura, né? Uma proposta aqui. Fundamentação teórica, justificativa, clareza e relevância. 0 a 10, e os resultados sairão, mas ele não traz aqui, né, minha gente, quanto que você pode escrever nesse projeto. Vamos dar uma passeada aqui no edital, ficou pendente isso. Na análise curricular, né, é uma etapa com peso 2 e consistirá em análise e pontuação da formação acadêmica, né? O que é que ele traz aqui? O que é que eles vão avaliar no seu currículo? Formação acadêmica, vem aqui especialização, mestrado, graduação, experiência profissional, onde você atuou, em que áreas você atuou, se você atuou na área de direitos humanos e produção intelectual, né? Artigos, participação em eventos, que é o que eu imagino. Só que o que é que ele traz aqui? Que é algo que eu trago para vocês. Nos últimos 3 anos. Tá, professora, mas e o que é que ele pode considerar, né? Formação acadêmica ali pode ser que ele considere há mais de 3 anos, mas no geral, as outras apenas nos últimos 3 anos. E aqui ele traz no anexo, sim, que a gente vai já passear por lá, tá?
preencher e anexar toda a documentação que você está dizendo que tem. Se você diz que tem 10 artigos, então você tem que anexar os 10 artigos. Então, apesar de valer peso 2, né, as outras são aqui a prova escrita, a proposta de pesquisa, quanto que você tirou, vale 4, né? Então, não vale tanto assim, 20% da nota no currículo, então, considerando que também é uma etapa que não é eliminatória, né? Você vai ser considerado aprovado e classificado. Critérios de desempate, algo bem legal. Algo que eu gostaria aqui de falar para vocês sobre recursos. Sobre re- Algo que eu gostaria aqui de falar para vocês sobre recursos, né? Quando entrar com recurso? Como entrar com recurso? Então, quando entrar? Vou tentar responder essas duas questões aqui. Quando é que você deve entrar com recurso? Quando você se sentir lesado em qualquer momento do processo de seleção, lesado, injustiçado, perdão aí as palavras, se eu não sei se é essa da forma correta, não é minha área, direito administrativo não é minha área, mas quando você se sentir prejudicado em qualquer momento que seja, você pode entrar com recurso. Quando você sentir, né, que, por exemplo, fiz uma prova e eu acho que aquela questão ali, manda o recurso, tá? Tem cada recurso, para cada etapa tem um prazo, sempre existe um prazo para você entrar com aquele recurso, às vezes de dias, poucos dias, às vezes de um dia, às vezes uma semana. Então, atentem-se ao prazo e como é que você vai entrar em recurso, né? Ele está dizendo aqui, ó, que tem o modelo lá no anexo 5, 6, 7, 8, tá? E como é que você vai entrar? Tenta usar uma linguagem culta, mais culta, para pedir fazer essa solicitação objetiva e sincera, tá? Quanto mais simples, melhor. Escreve lá de forma culta, né? Venho através desse requerer, né? A revisão da minha nota na etapa tal, visto que eu fiz isso, tá? Um dia eu vou gravar aqui, vou anotar na minha agenda para mim gravar uma aula sobre como fazer recurso para a sua prova, por exemplo, a prova escrita, tá? Resultado final, matrícula. Vamos lá, gente. Eu achava que eu tinha visto aqui. Bom, lembra que eu tinha deixado para a gente verificar aqui no final a questão da proficiência? Realmente você precisa estar com a proficiência em mãos para poder se inscrever nesse processo de seleção. Aqui ele traz um item para você assinar, né? Que é o requerer inscrição. É, esse formulário para você colocar os seus dados. Ele traz atendimento específico, especializado para quem tem aí, né, baixa visão, alguma deficiência. Não é deficiência, né? Limitação, alguma limitação, distribuição de áreas de concentração, aqui ele traz para cada docente, né, o número de vagas e os temas que você pode estar se aprofundando aí para o rock e o blues e o rap como manifesto de resistência, identidade, utopia. Olha, já dá para fazer um baita trabalho, né? Você pode escolher aí um rap, Racionais, Racionais MCs, o manifesto de resistência. Aí você pode colocar lá que vai avaliar alguma coisa na música, em algum álbum específico. Meu sonho é fazer uma análise de álbuns, sim, música voltada para a minha área. Formulários, né?
é, pessoas com deficiência, questões étnicas, negro, povos, comunidades tradicionais, títulos, né? Aperfeiçoamento, ele não traz muito claro que é esse aperfeiçoamento, pode ser um curso na área de direitos, né? Especialização. Lá está pedindo nos últimos 3 anos. Se eu tiver uma especialização há mais de 3 anos aqui, um doutorado, um mestrado, eu mandaria, tá? Agora, produção bibliográfica, que é mais específico. Então, essa é a ficha do Barema, né? Ó, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Participação em eventos técnicos científicos como debatedor convidado, vírgula palestrante, né? Uma atividade. Um ponto por uma atividade, sendo que o limite para essa pontuação, para esse item aqui, é 2. E alguns itens vocês vão verificar isso, outros, né, outros vão estar em aberto, né? Significa o quê? Ah, quer dizer que se eu tiver 20 palestras, eu vou levar 20 pontos? Não. Exatamente, ele limita para que você aumente a variabilidade no seu currículo, que você consiga pontuar a variabilidade de experiências dentro do seu currículo. Ou seja, eu posso ter 20, mas ele só vai considerar aqui duas dessas atividades. E o mesmo vale, por exemplo, aqui, ó, Conselho Editorial e Revistas Internacionais. Ah, eu participo em 5, né? Aqui vale 8. Eu participo em 5 revistas, mas ele só vai considerar aqui 2 revistas. Por quê? Porque uma participação eu ganho 8 pontos. E 2 participações, ele só vai contar 2 participações, 2 revistas. E assim vale para todas as outras. Ele traz até aqui, ó, que você só vai pontuar um doutorado, só vai pontuar um mestrado, só vai pontuar uma especialização, só vai pontuar uma especialização no geral, atividades de pesquisa, atividades de extensão, existem muitas coisas aqui, né? Ó, ONGs, tá vendo? Ó, por isso que eu falo para vocês usarem o Barema na preparação para o mestrado, porque, ó, participação em ONG, tá? Que é por ano, né? Vai que você, sei lá, participou de alguma coisa representativa em movimento social, e que você, eu teria isso aqui, mas eu teria que ir atrás da pessoa para a pessoa poder emitir para mim, que eu já na minha graduação fui muito ativa no movimento social na minha instituição, né? Lá na URCA. E então eu teria que facilmente, pelo menos um ponto, né? Teria que olhar lá as certificações para poder conseguir pontuar aqui. Então, vai olhando para esses detalhes aqui para poder construir aí o seu projeto de pesquisa e recapitular, né? Por exemplo, isso aqui foi na época da minha graduação, e já fazem o quê? 10 anos. Então, 10 anos não, minha gente. Essa experiência talvez faça 10 anos, né? Mas daí eu teria que recapitular, procurar telefone, pessoa, procurar formato. Por isso que é bom você se preparar com antecedência para um edital. Que imagina o tanto de tempo que eu gastaria para poder conseguir essa certificação. E ele traz aqui o lindo que eu estava esperando, né? O modelo da sua proposta de pesquisa, que nada mais, nada é do que o seu projeto de pesquisa para o mestrado, com no mínimo 10 e no máximo 15 laudas, páginas, né? Que ele traz aqui. Traz aqui título, aqui é Arial, né? Se eu não me engano, deixar sem identificação. Tira, pediu para deixar sem identificação, mas coloca aqui mestrando. Eita, mês, ano, título da proposta, subtítulo, proposta de pesquisa, linha de pesquisa, sugestão do orientador, ele traz aqui, ó, você tem que trazer apresentação, que é uma breve introdução, né? Justificativa, objetivos geral e específico. Não sei se está gravando. Está gravando.
objetivos geral e específico, referencial teórico, percurso metodológico e referências. Vamos olhar o que que ele traz, ó. Apresentação do tema. A apresentação do tema é o quê? Introdução, tá? Justificativa. Você vai justificar por quê aqui, ó. Por que que você está falando sobre esse tema? Então, traz aí aspectos da vida real para poder justificar, tá? Dados, números, objetivos geral, tem que trazer um objetivo geral e objetivos específicos. Lembrar, objetivo é um verbo para cada objetivo. Determinar os objetivos, ou seja, só eu vou determinar, eu vou quantificar a população alvo do estudo. Então, eu vou quantificar, ou seja, é um verbo, e não quantificar e qualificar a população do estudo. Está errado, tá? Objetivo geral, objetivo específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3. O objetivo geral, ele é pertinente a todo o tema, tá? Tudo que você vai fazer. Os objetivos específicos são coisas que você vai fazer para alcançar o objetivo geral e eles são totalmente diferentes. No mais, divide assim a sua pesquisa em 3 etapas, divide a sua pesquisa em 3 etapas e dá um verbo para cada uma delas. Revisar, né, identificar na literatura, ou seja, revisão bibliográfica. Quantificar a população do estudo, ou seja, você vai olhar lá quantas pessoas você precisa entrevistar, fazer algo, sei lá. Objetivo. Isso é diferente de analisar aquele fenômeno, tá vendo? Então, é diferente. Referencial teórico, percurso metodológico, não deve existir mais dúvidas sobre o que é isso, né? Para quem já está aqui. A ABNT, ele não trouxe aqui qual é a ABNT, porque a gente já sabe que a ABNT foi atualizada, mas algumas instituições ainda estão solicitando a ABNT antiga, tudo bem, né? Mas use aqui a ABNT mais recente. Recurso, né? Tá vendo aqui como ele traz, ó, descreve. Bom, esse foi mais um mestrado em pauta, mas fica aqui, que eu vou entregar mais alguma coisa aqui para você. De Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. Hoje, hoje, a professora Carolyn, se fosse fazer esse mestrado, a dica final aqui, hoje a professora Carolyn, a dica final seria a melhor dica que eu daria para você, me contrata para que te dê o direcionamento certo, porque eu já passei por essa jornada aí, eu sei o caminho que você deve seguir, né? Eu segui essas estratégias no mestrado, eu consegui compreender e fiz a mesma coisa do mestrado no doutorado e acertei. Então, se eu acertei, passei e entrei no doutorado, então eu consigo te fazer ser aprovado no mestrado. Claro que para tudo tem estratégia, se tem estratégia para emagrecer, que não é só fechar a boca, né? Se tem estratégia para melhorar a performance, se tem estratégia para melhorar de uma doença, então por que não ter uma estratégia para passar no mestrado? Procura lá o meu Instagram, @profequero, e você consegue contato direto comigo. Direto, sem intermédio. Mas a dica final é que se eu fosse para esse mestrado hoje, né? É, acabei de descobrir que esse mestrado está aqui com as inscrições abertas e é isso que eu quero. Então, eu me dedicaria tantas horas por semana. Mas eu começaria por onde, né? Eu começaria, tipo, investigando. Investigando o quê? Investigando como é que sai essa prova, analisando o currículo Lattes dos docentes desse mestrado. Então, eu começaria assim, eu começaria dando um passo atrás e estudando o mestrado em si, e não estudando para a prova, que é o que muita gente já começa a fazer, né? E não adianta você estudar para a prova, por exemplo, e cair lá no seu projeto de pesquisa. Não adianta você tirar 10, ou então você começar a estudar para a prova e sua inscrição é indeferida porque você não cumpriu alguns critérios. Então,
A dica que eu dou aqui, o insight final, para quem está nesse processo de preparação para mestrado, é dar um passo atrás e analisa o mestrado. Quando você analisar docentes, discentes, currículo Lattes e eventos anteriores dentro do mestrado, que é eventos anteriores? As seleções anteriores. Então, fica seguro, rapidinho você faz isso que eu estou sinalizando. No máximo 2 dias você sinaliza, você consegue identificar tudo isso. Porque você vai, por que você tem que olhar para outros mestrandos, né, desse programa? Porque você vai conversar com eles e perguntar como foi a prova escrita. Porque você vai conversar com eles e perguntar se realmente com eles, com a seleção, com a secretaria, né, com a comissão de organização dessa seleção, você vai conversar diretamente com eles e questionar se realmente é obrigatório a proficiência. Abre o regimento do mestrado, tá? Então, era esse passo que eu daria. Um passo atrás, analiso o mestrado, analiso o edital, analiso o currículo Lattes desses docentes, para pensar assim, para onde é que eu vou, antes de fazer a inscrição, tá? Para onde é que eu vou? E, na sequência, eu procuraria a ajuda da professora Carolyn, para que me desse um direcionamento na escrita do projeto de pesquisa, já que eu estou imaginando que você está aí, chegou aqui agora, leu o edital e disse assim, eu vou fazer isso aqui, e não tem nada escrito. Então, eu posso te ajudar nisso também. Ah, mas eu gostei desse edital e quero pensar aqui, trabalhar. Conversa comigo lá no Instagram, @profcarolyn, e a gente se vê aí mais uma vez. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha aqui esse vídeo. Manda para alguém da área de direito que mora aí, né, em João Pessoa e região, para que essa pessoa possa ir, né, da área do direito, a brilhantar a sua jornada, porque quando a gente fala de mestrado, a gente não fala só de uma pós-graduação, a gente fala de uma transformação de vida. Obrigada a você pela atenção e eu te espero aqui no próximo.